Hoje nós vamos falar sobre 5 erros que muitos cometem ao ler a Bíblia. Mas o último eu vou deixar para o final, que é um erro que você não pode cometer de jeito nenhum. Então, preste bastante atenção. No finalzinho do vídeo, eu vou estar falando sobre esse principal erro que você nunca vai poder cometer, hein? Ok? Então fica comigo até o finalzinho do vídeo. Eu sou o pastor Antônio Carlos, você está no canal de Estudos Bíblicos e se você é novo por aqui, eu quero convidar você para fazer parte dessa família. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, né, para que você possa receber também mais estudos e você também, através desses estudos, possa ajudar outras pessoas que talvez desejam aprender mais a palavra de Deus, ok? Então, vamos para o vídeo. Gente, o primeiro erro que eu contabilizei aqui, que muitos cometem ao ler a Bíblia, né, é ler a Bíblia de forma aleatória. Como que é isso, pastor? Ler a Bíblia de forma aleatória significa o seguinte: você lê a Bíblia hoje em Gênesis, amanhã você já lê em Números, depois você lê a Bíblia em Mateus, mais para frente você lê a Bíblia em Romanos. Então, você não tem assim uma certa organização, você não tem aquela ordem. Você lê um versículo hoje, outro amanhã e tal. Isso aí, deixa eu te dar um conselho, não vai contribuir para o seu crescimento. Mas com essa dica aqui, eu quero deixar uma outra dentro dessa primeira dica. Como você pode fazer, né? Você vê aí pessoas dizendo que um erro que a pessoa comete, mas a pessoa não mostra a solução. Então, nesse primeiro erro, né, que muitos cometem, que é ler a Bíblia aleatório, um dia lê aqui, outro dia lê ali, outro dia lê acolá e tal, ela não absorve, ela não entende. Então, o que fazer para poder fazer o certo? Eu posso te dar uma dica, que é escolher ler a Bíblia por temas. O que é isso? Tipo, você vai ler a Bíblia, então você escolhe um tema. Por exemplo, você escolhe o tema da fé, por exemplo. Então, todas as passagens que você for ler, se você tiver que ler no Velho Testamento, se você tiver que ler no Novo Testamento, você busque, né, e para isso você precisa ter uma chave bíblica, porque aí você pode ter a facilidade de você ler a Bíblia por tema. E aí você busca na chave bíblica a referência da fé. Então você vai ler a Bíblia de uma forma mais organizada, né? E você vai poder fazer um apanhado de versículos, de passagens, né? Em toda a Bíblia fala sobre a fé, então vai ficar mais fácil para você. E vai ficar mais produtivo. Você vai aprender mais, ok? Então esse é o primeiro erro. Não leia um dia em Gênesis, outro dia em Romanos, outro dia em Apocalipse. Não, porque você não vai absorver conhecimento e isso vai causar um emaranhado muito grande e uma confusão na sua mente. Então, escolha por tema numa chave bíblica, pode ser o tema da fé, pode ser o tema da oração, pode ser o tema de santidade, pode ser o tema de jejum, enfim, pode ser o tema de salvação, e vai buscando, e você vai, então, dentro daquele assunto,
conseguir entender e ser edificado dentro daquele tema. Gostou? É isso aí, o que você precisa fazer. Então aqui eu não dei somente o erro, eu dei aqui também a solução. Como você deve fazer, uma dica extra, tá ok? Bom, o segundo erro que eu listei aqui é a pessoa ler a Bíblia fora de contexto. Ou seja, ela lê um versículo, né? Mas ela não... Ela lê de uma forma isolada, né? E isso é muito perigoso. Por que que é perigoso? Porque você corre o risco de você ter um entendimento, corre o risco não, com certeza, você vai ter um entendimento completamente diferente. E aí, se você ler com contexto, ou seja, ler o que vem antes e o que vem depois, você vai ter o entendimento correto, né? Então, de preferência, faça isso. Leia os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, para que você possa entender o contexto, o que o autor está falando, para quem ele está falando, quando ele está falando, né? Com que objetivo ele está falando. Isso é ler de forma corretamente. Então, não leia isoladamente. Esse é o segundo erro, ok? Eu já mostrei como fazer a solução. O terceiro erro é que muitos erram quando leem a Bíblia, né? Não ter... Eu falei aqui da chave bíblica, né? É que eu estou um pouco sem óculos aqui. Não ter a chave bíblica, né? Eu orientei e indiquei para você colocar a chave bíblica lá, vai te facilitar. Agora, o terceiro é a pessoa ler sem ter um dicionário. Mas por causa de quê? Porque a leitura bíblica, ela fica mais fácil com o dicionário. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia, ela foi escrita em um idioma, você sabe, que é uma cultura completamente diferente da nossa, né? Todos os acontecimentos ali aconteceram lá do outro lado do mundo, e há 2000 anos atrás ou mais, né? Então, a linguagem que o autor usa foi uma linguagem de uma cultura completamente diferente. Então, quando você lê a Bíblia, você se depara com uma linguagem idiomática, e aí você não entende. Então, o que você faz? Você precisa ter um dicionário. Por quê? Porque se você buscar, por exemplo, o que está escrito lá no Salmo 92, né? O primeiro versículo diz que o escabelo dos seus pés, né? A palavra escabelo dos seus pés significa um banquinho pequeno, um estrado, aonde você se curva aos pés do Senhor. Então, escabelo significa aí um banquinho, um estrado pequeno, né? Então, você busca no dicionário aquele significado daquelas palavras, pelo fato da Bíblia ser uma linguagem mais idiomática, mais difícil, você precisa do dicionário. Tá? O terceiro erro é a pessoa ler a Bíblia sem ter um dicionário. Então, faça isso, ok? O terceiro. O quarto erro, deixa eu pegar aqui o óculos, né? Porque a vista já embaça. Ler a Bíblia em qualquer lugar. A Bíblia, pessoal, ela é um livro, né, espiritual. É um livro onde você precisa ler, levando em consideração também que uma linguagem idiomática, que você precisa ter um dicionário, precisa ter uma chave bíblica, escolher o tema, enfim, você precisa ter um lugar tranquilo. Tem muitas pessoas que erram porque elas leem a Bíblia em qualquer lugar, né? Você já pensou? Se a pessoa que vai fazer uma operação no hospital, vai fazer uma cirurgia, vai fazer um atendimento, né? Enfim,
tivesse outros recursos lá de televisão, videogame e tal, não combina, né? Então você precisa ter um lugar para você poder estudar, para você poder se concentrar, para que você possa ter a tranquilidade e absorver, né, o entendimento daquele texto que está te passando. Ok? Onde você vai estudar, você vai ler a Bíblia onde tem cachorro latindo, onde tem moto passando, onde tem barulho, enfim, todo mundo gritando, e você não vai conseguir. Tá bom? Então, o quarto erro seria esse, né? As pessoas leem a Bíblia em qualquer lugar. Tá? O quinto erro. O quinto erro é ler a Bíblia sem regularidade, né? Sem regularidade. Ou seja, ela não tem uma sequência, ela não tem uma constância, né? Mas a Bíblia mesmo ela nos ensina a que sejamos constantes, firmes e constantes, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. Então, nós precisamos se dedicar, né? E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos empenhar, procura apresentar-te a Deus como grego aprovado, né? E para ser aprovado precisa ler, precisa se dedicar, né? Então, tenha regularidade, leia a Bíblia todos os dias, ok? E ore também. Agora, deixa eu te falar aquela que eu separei, que eu disse que é a principal e que você não pode deixar de ler. Não pode deixar de colocar em prática, perdão. Sabe o que é? Ore antes de qualquer coisa. Por quê? Como eu falei, a Bíblia ela é um livro espiritual. Né? As Escrituras é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir o homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente instruído. Né? Então, é o Espírito Santo falando contigo. A Bíblia é espiritual, é Deus falando com você. Então, antes de você começar a ler, faça uma oração. Ore, peça que o Espírito Santo lhe abra o seu entendimento para que você possa entender. Ok? Além dessas dicas que eu te dei aqui, você vai ter uma compreensão. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo ele vos ensinará, vos fará lembrar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou, ok? Então o Espírito Santo, ele vai te ajudar no entendimento da palavra de Deus. Mas primeiro você precisa lembrar que antes de tudo você precisa orar. Ok, pessoal? Gostou desse vídeo? Bom, eu quero convidar você, se você gostou desse assunto e você curte, né, gosta de ler a Bíblia, gosta de estudar a Bíblia, né, eu gostaria mais uma vez de convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. E outra, não se esqueça que aqui abaixo na descrição do vídeo vai ficar aí o link dos nossos estudos, dos nossos treinamentos, aonde você vai poder estudar a Bíblia de capa a capa, do Gênesis até o Apocalipse, né, versículo por versículo, enfim, interpretação bíblica, enfim, como também ser um professor excelente da Escola Bíblica Dominical, e você vai poder acessar tranquilamente, e eu tenho certeza que você vai aprender muito, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e fique conosco, acesse e se inscreva no canal. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Obrigado, até o próximo vídeo.